E aí, pronto para a próxima viagem? A Viva Viagens tem oportunidades para você conhecer lugares incríveis no Brasil e no mundo. A Viva tem pacotes promocionais para Portugal. Aproveite! O contato da Viva está na descrição do vídeo e no primeiro comentário do vídeo. Ela é atriz, apresentadora, modelo, mãe. A gente está aqui em Cascais, em Portugal, para conversar com ela. Luana Piovani, 44 anos, 3 décadas de carreira. Hoje vive aqui em Portugal com os filhos. E por que essa mudança para Portugal? Eu saí do Brasil, infelizmente, pelas condições que o Brasil nos oferece como cidadão. Eu vivia lá muito bem, dentro da minha pequena bolha, enquanto não tinha filhos. Assim que tive o meu filho e saí do lugar de filha e me tornei mãe, entendi o perigo dessa realidade, dessa loteria que a gente vive no Brasil, de um dia dar certo, um dia não. Na época, então, o meu marido, o Pedro, ele é uma pessoa do mundo, né? Trabalha em qualquer lugar, porque ele precisa do mar, na verdade. Topou e, a princípio, a gente tinha planos de irmos para a Califórnia. Mas depois que fizemos uma visita a Portugal e passamos um tempo aqui, eu me apaixonei completamente por Portugal. Pelas pessoas, pela comida, pela receptividade, pelo clima, enfim. Eu me senti muito benquista e me senti daqui, me senti de casa. Lisboa eu não conhecia, quando passei eu falei, meu Deus, eu tô em Salvador, no primeiro mundo, sem a sujeira que infelizmente permeia Salvador, né? Então faz sentido, Portugal saiu e chegou na Bahia, é uma mesma família. E aí, me organizei 3 anos depois e viemos pra cá. É a melhor fase? Já tem algum tempo que entendi que a melhor fase é sempre aquela que a gente tá vivendo. O que aconteceu que no dia da mudança, hoje e amanhã, essas crianças estão aqui? Greve! Eu acho que é até por isso que eu tatuei gratidão na minha mão, porque eu sou sempre muito grata e aprendi no exercício diário da vida, tentar viver o hoje e ser grato pelo hoje, pela possibilidade e oportunidade que a gente tem no hoje, né? Mas nesses 44 anos, já quase 45, olhando para trás de tudo que eu já passei, eu posso dizer que sim, eu estou na melhor fase. Você chegou a falar, até foi muita polêmica, que era difícil ser uma cidadã brasileira. Por que você falou isso e por que você acha que também gerou tanta polêmica na rede social? Olha, eu falei no passado, mas acho que cada dia que passa mais, né, essa verdade se permeia, porque é muito difícil ser cidadão no Brasil e não é novidade para ninguém, porque a gente paga bastante dinheiro em impostos e não se tem nada. Você tem que pagar tudo novamente por cada serviço que você tem. Então, não tem como você crescer na vida. O país não te dá oportunidades. É um país que tinha tudo para ser uma das maiores potências do mundo e trata o seu cidadão como um escravo. É terrível. E pensa assim, quem sabe um dia voltar ainda? Não sei. A princípio, eu não penso em voltar, mas é porque agora eu tenho pensado em agora. E os meus filhos são muito pequenos. Eu quero que eles passem pelo menos 10, 15 anos aqui na Europa. E se eles um dia falarem, mãe, eu quero voltar pro Brasil? Por favor, por favor. Eu vou estar na primeira fileira de qualquer coisa que os meus filhos resolvam fazer. Que seja do balé à medicina, na sala de espera. Então, vamos falar desse coração de mãe que ficou apertado recentemente, porque eles ficaram no Brasil e você Essa aqui fechou fronteira. Como é que foi isso? Esse inimigo invisível que adentra a nossa casa, a gente não vê, nos tira pessoas. Eram os 15 dias do Pedro, deu lockdown aqui em Portugal, estava numa semana chuvosa. E aí o Pedro falou, vou pro Brasil. Eu falei, faz muito bem. Eu passei a quarentena com as crianças aqui o ano passado. E é muito triste você trancar as crianças em casa, porque elas não entendem. E aí fecharam as fronteiras. E aí eles ficaram lá 2 meses e meio e foi bem difícil para mim. Mas agora, graças a Deus, já estão em casa. Olha só, toda linda de princesa. Você costuma até botar nas redes sociais a tua rotina de mãe ali desses 3, assim. Você é mãe linha dura, mãe mole, ou eles que dominam? Como é que é essa rotina? Sou mãe linha dura. Na verdade, eu achei até que eu seria muito mais. Eu faço muita concessão, porque são 3
porque é exaustivo ser mãe, no caso solo, né? Porque o Pedro divide responsabilidade comigo, mas quando eu sou eu sozinha, né? Então, é muito desgastante, é muito cansativo, são 3, então muitas vezes eu acabo cedendo porque eu já não aguento mais discutir, falar pela enésima vez, mas eu sou mãe linha dura, assim. Eu dou uns tapinha na bunda, eu sei que muitas pessoas vão me recriminar, mas eu sou humana também. Não acho certo, fico super culpada com isso, mas enfim. Boto de castigo, falo grosso, tiro o celular, tiro o skate, tenho que escovar o dente. Já passei sabão na boca porque tava falando palavrão, me faltou com respeito. Sou mãe linha dura. E como é que foi essa decisão até de separar com 3 filhos? Difícil, né? Essa decisão, né? Ninguém casa pra separar, né? Mas é muito difícil. E principalmente depois dos filhos. É muito difícil, o casamento realmente perde muito o encanto, você tem que fazer quase que mágica todo dia para redescobrir o amor e o encanto nos poucos momentos, porque é muito difícil educar. Mas eu já tinha passado por um processo de questionamento com o meu ex-marido, nós chegamos a nos separar 2 anos anterior à minha separação definitiva, onde eu ponderei algumas coisas que eu não estava satisfeita, que estava sentindo muita falta e que não conseguia ver um casamento acontecendo sem a parte que cabia a ele. E aí reconversamos, obviamente, voltamos e 2 anos depois eu senti que realmente ele não tinha se estruturado mesmo e ele não estava conseguindo me dar o que eu precisava para estar casada. Hoje, acho que ele é um marido e um pai muito melhor do que aquele que eu tinha em casa quando eu me separei. É porque teve até, foi né, nas redes sociais, troca de farpas e tudo entre vocês, né, depois da separação. Se arrepende de alguma coisa ou foi um momento? Nada, até porque eu acho que troca de farpas não é exatamente o que define a situação. Eu não jogava ou oferecia farpas para o Pedro. Eu simplesmente lidava com a realidade. Eu nunca menti. Eu não sou leviana. Eu sou uma pessoa extremamente verdadeira e sempre segurei todos os meus BOs. Sempre assumi todas as responsabilidades dos meus erros. Mas eu não estava ali de levianidade, falando mal de uma pessoa que eu estava com raivinha. Eu estava ali denunciando a falta de um pai, sabendo que eu estava sendo a voz de 50% desse Brasil que é feito de mães solos. Com muito menos oportunidade do que eu, porque graças a Deus não me faltou nada. Eu chamei na chincha porque eu queria que os meus filhos tivessem um pai presente e comprometido. Que ele era presente, mas ele não era comprometido. Então, agora, isso tudo, todos os pingos estão nos is. Hoje ele é presente e comprometido. E 3 meses depois ele até assumiu o romance com a Anitta, que já acabou, mas você acha que de alguma forma isso também mexeu um pouco naquele momento, no final da relação de vocês? Não porque a responsabilidade é dele. As coisas que cabiam era ele. Não depende nem de nada, nem de ninguém. Não tem o que exima um pai da sua responsabilidade. Perdeu o emprego? Tá, mas a criança para de comer? Não. Então, querido, vai fazer bico. Então, eu tava ali expondo, até porque, como eu conhecia o Pedro, eu sabia que dentro dele tinha uma essência boa. Ele tava só numa de... Ai, descasei. Descasei aqui, papai. Tem 3 filhos. Venha com a sua responsabilidade. E aí eu expus, ele passou vergonha, pronto. Lavou, tá novo, deu tudo certo. Hoje? Tá ótimo. Mora a 8 minutos da minha casa, numa casa maravilhosa, inclusive uma casa maior do que a minha. Eu botei um trampolim, ele botou uma pista de skate, então as crianças estão felicíssimas. A gente mora muito perto. Ontem, por exemplo, a Cíntia, que é uma pessoa maravilhosa, que eu agradeço todos os dias a Deus por essa linda ter entrado na vida do Pedro, porque ela é amorosíssima, de uma educação sublime. Eu fico muito feliz de ter a influência dela
sobre os meus filhos. Ela veio buscar as crianças, que eles queriam andar de skate. E eu falei, eu posso levar? Não, mas eu já tô na rua. Depois veio trazê-los. Somos vizinhos. Ele mora aqui, ele trabalha no mundo inteiro, mas ele volta pra cá. As crianças têm essa segurança. Então, tá tudo bem, graças a Deus.